Olá, me chamo Eulálio, trabalho com orçamento de obras públicas, vocês já devem me conhecer aqui no canal. Em primeiro lugar, já que estamos no início de 2023, este é o meu primeiro vídeo, quero desejar a todos um feliz ano novo, um ótimo 2023 e 2023 também é um ano marcante em relação ao Acórdão 2622 do Tribunal de Contas da União, porque ele foi criado em 2013, se não me engano, em setembro de 2013 ele foi assinado pelo ministro lá do TCU e hoje, quer dizer, este ano, né, ele completa 10 anos desde a sua vigência, né, entrou em vigência e agora todos nós usamos esse acórdão como referencial para a criação do BDI, referência nos orçamentos de obras públicas. Neste vídeo, porque eu achei interessante que um dos vídeos que tem sido mais assistido no meu canal é justamente se a empresa pode utilizar um BDI maior do que o estabelecido pela administração pública na sua licitação. Está a resposta lá no vídeo, né? Neste aqui a administração pública pode utilizar um BDI maior do que o estabelecido pelo acórdão? A pergunta está aqui, eu vou responder no decorrer do vídeo, né? Vamos lá. A princípio, a resposta é sim, mas temos que ir por partes. Porque o que diz o acórdão, né? No item 9.1, o acórdão diz determinar as unidades técnicas deste tribunal, no caso o Tribunal de Contas da União, e isso também acaba se aplicando aos tribunais de contas estaduais e municipais, que nas análises dos orçamentos de obras públicas utilizam os parâmetros para taxas de BDI a seguir especificados, em substituição aos referenciais contidos nos orçamentos ou nos acórdãos 325 de 2007 e o 2369 de 2011. Então isso daí já é uma coisa que tinham acórdãos anteriores que firmavam valores referenciais para a BDI, eles deixaram de ser, na realidade foram substituídos por esse acórdão 2622, que é o que a gente conhece e que a administração pública utiliza como referência essa tabela aqui. Então é normal, ainda mais agora no período de mudança, né? Mudança de governo, mudança de presidente, terem novos administradores, novos servidores, né? De cargos temporários, assumindo suas funções dentro da administração que gerencia obras públicas, e muitas vezes eles seguem à risca esses parâmetros aqui, do primeiro ao terceiro quartil, a depender do tipo de obra aqui aplicado. Mas tem um porém, né? Onde é que está essa permissão de a gente utilizar, já que eu disse, né? Eu estou dizendo aqui que pode, mas onde é que está dizendo que é possível utilizar um BDI maior que o recomendado pelo acórdão? Aí tem o item 9.2.1. Nas análises do orçamento de obras públicas, quando a taxa de BDI estiver fora dos patamares estipulados lá naquela tabela anterior, que deve ser procedido ao exame pormenorizado dos itens que compõem essa taxa, cada parcela que compõe essa taxa, utilizando como diretriz para esse exame os seguintes percentuais obtidos no estudo que tratam estes autos, levando-se sempre em consideração as peculiaridades de cada caso concreto. Então, aqui não estou dizendo que é uma brecha, mas é que tem que ser analisado cada parâmetro que compõe o BDI e sua particularidade e peculiaridade. Então, a gente tem aqui para a parcela referente à administração central, que eu já comentei, a parcela referente a seguro mais garantia, a taxa de risco, as despesas financeiras e ao lucro. Claro que tem, por último, a parcela referente aos tributos. Então, quais são os casos mais comuns que pode ocorrer um BDI maior do que o referencial do acórdão? Primeiro, a CPRB, a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, né? Ele é um tributo criado
por medida provisória para substituir a contribuição previdenciária patronal, que incide 20% sobre a folha de pagamento. Então, esses 20% eles estão lá no percentual de encargos sociais que não faz parte do BDI. E só para reativar a memória, que muitas vezes as pessoas não estão acompanhando isso, mas no final de 2021 estava previsto que essa contribuição previdenciária iria vencer. Então, foi em 15 de setembro de 2021, a Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados Federais, aprovou o projeto de lei 2541 de 2021, que prorroga de dezembro de 2021 para dezembro de 2026 a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia, considerados alguns dos mais intensivos em mão de obra. Ou seja, como é uma medida provisória, essa medida provisória deve ser renovada periodicamente até que se torne lei. Quem sabe um dia ela se torna lei, mas por enquanto é uma medida provisória. Se ela caísse, todos os orçamentos referência que foram criados com base no sistema de tributação com desoneração teriam que ser revistos para fazer com um sistema sem desoneração, inclusive aqueles que estavam já com obras em curso. Então, por se tratar de uma disposição legal temporária, eu descrever que possui validade, ou seja, ela agora vai valer até 2026, as taxas de BDI estimadas no Acórdão 2622 não incorporam um percentual de CPRB na composição do BDI. Então, lá na parcela de tributos, quando foi composto aquele BDI, por exemplo, de edificações que o máximo para o terceiro quartil é de 25%, não estava computado a taxa de CPRB dentro da parcela de tributos. É isso que o processo que originou o acordo diz. Então, isso também já foi explicado em um dos vídeos meus, né? Ao optar pelo sistema de tributação com desoneração, o PDI será majorado, isso já é descrito lá no processo do acordo, com um acréscimo da alíquota de 4,5%, que é o vigente. No início era 2%, era mais vantajoso a opção pelo sistema com desoneração, e o decréscimo de 20% sobre a folha de pagamento, que foi o que eu falei. Quando você está com o sistema com desoneração, você acrescenta os 4,5% no BDI e decresce os 20% nos encargos sociais relativo à contribuição previdenciária. Outros casos, então já falei ali do CPRB, que é muito comum. Muitas vezes a opção que a gente tem lá na nossa administração é pelo sistema com desoneração. Então, quando surge um novo diretor, um novo coordenador que recebe um orçamento nosso, vê o BDI acima de 25%, ele questiona, aí eu tenho que fazer toda uma explicação legal, né? Explicando quais são as leis, quais são os acordos, o que é vigente, o que não é vigente. Faço uma planilha com o sistema com desoneração, uma outra planilha com o sistema sem desoneração, comparo os valores, mostro que ainda é vantajoso, e aí ele toma a decisão se quer o sistema com ou sem desoneração. Então, finalizado o sistema, vamos dizer assim, que a CPRB é um dos fatores que influenciam na adoção de um BDI com um percentual acima do BDI referência do acórdão, né? O outro é a taxa de risco. Por quê? Primeiro, assim, qual é o risco normal de uma contratação normal, né? Uma concorrência pública? Os riscos que devem constar na composição do BDI de obras públicas são somente aqueles que não ensejam a repactuação de cláusulas financeiras do contrato. Vamos dizer assim, se é possível fazer um aditivo e isso é uma parcela de risco, então não preciso incluir isso no percentual de taxa de risco. E caso venha a ocorrer, a gente faz uma repactuação contratual. E aí faz um aditivo de contrato para fazer esse reequilíbrio, seja de quantitativo, de valor, por aí vai. Então, quais são os riscos envolvidos na contratação normal? São os riscos de engenharia ou riscos de construção, que estão atrelados
a atividade da própria contratada. Isso é o normal. Porém, no regime de execução por empreitada global e integral, deve-se prever uma parcela maior de risco, uma vez que, além dos riscos de engenharia, a contratada também absorve os riscos de projeto de engenharia. Então, quando eu estou fazendo uma empreitada global, estou fornecendo um projeto básico ou um projeto executivo, ou seja, eu estou aqui falando projeto básico, porque o projeto básico pode conter maior quantidade de falhas de quantitativo. Já um projeto executivo, o natural é conter uma quantidade menor de falhas de quantitativo. E na contratação por empreitada global, a contratada assume essas falhas, então ela tem que adotar um percentual de risco. O ideal seria ter o risco de engenharia, que é aquele do BDI, e a contratada crescer um percentual referente a esse risco de projeto, para até mesmo ter uma diferenciação. Porque no caso de um aditivo, porque muitas vezes se questiona, em execução por empreitada global pode ter aditivo? Isso depende da interpretação jurídica da administração pública. E aí pode ocorrer, e isso já vi acontecer em um determinado caso, que, por exemplo, se a contratada previu um risco de projeto de engenharia de 10%, mas por conta da qualidade do projeto que foi fornecido a ela, essa diferença de quantitativo, essa diferença de valor, superou os 10%. Então houve uma aquiescência, às vezes a gente quer falar bonito, né? Mas houve uma concordância do setor jurídico que os 10% seriam responsabilidade da contratada e o que ultrapassasse os 10%, a administração pública assumiria como aditivo contratual. Então, vamos supor que fosse 15%, a administração pública arcaria com os 5% e a contratada com a diferença, que seria os 10% que ela colocou como taxa de risco no BDI dela. Mas isso daí foi a interpretação jurídica em um caso específico. Ainda relativa à taxa de risco, tem um regime de contratação diferenciada, ou regime diferenciado de contratação, que é o chamado RDC, que é uma contratação integrada. Às vezes a gente parte do pressuposto de um estudo preliminar, de uma inexistência de projeto básico, porque o projeto básico ele tem uma definição muito maior do que simplesmente um projeto arquitetônico com cortes e fachada. O projeto básico ele tem uma interpretação muito maior que isso. Então você só tem um projeto arquitetônico básico, somente contemplando a planta baixa, cortes e fachadas, e você faz uma RDC com base nisso. Então o risco para uma contratada, para uma empresa participar de uma RDC é muito maior. Então justifica a adoção de uma taxa de risco ainda maior, embora haja um questionamento que a parte de uma outra parcela deve ser reduzida. Mas vamos lá. Quais são os outros casos? Já falei da taxa de risco, já falei da CPRB. Seguro e garantia. Numa contratação normal, qual é o mínimo requisitado de seguro para uma concorrência pública? Então, a cobertura mínima de seguro são erros de execução, incêndio e explosão que podem ocorrer durante a execução da obra, danos provocados pela natureza, vendaval, enchente, desmoronamento de terra ou qualquer outro evento da natureza, emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e ou furto qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento de estrutura e outros. Então essa é a cobertura mínima. Só que a administração pública pode cobrar ou solicitar que a contratada contrate outras modalidades de seguro, quando exigidos em edital, claro, né? A gente não pode chegar no meio após a contratada vencer a licitação, ela ser chamada e mudar o que foi solicitado a ela. Então, deve ser realizada uma análise de custo-benefício e pode impactar também no cálculo dessa parcela no BDI.
Eu vou citar um exemplo aqui que ainda não ocorreu, ainda não vi. Mas vamos supor, por exemplo, o seguro garantia de término de obra. Isso foi aplicado, eu já vi acontecer na parte habitacional, né? Por exemplo, nos financiamentos da Caixa, ocorreu ou ainda ocorre esse seguro de garantia a término de obra. Vamos dizer, se caso eu faço financiamento com a Caixa, envolve uma construtora, essa construtora durante a execução do contrato, ela não consiga ter capital de giro, ela venha a falir no meio da execução da obra, o seguro é acionado, é contratada uma nova empresa para concluir essa obra. E aí eu posso citar, por exemplo, um caso específico na minha área, que é da Secretaria de Saúde, não a minha área de formação, mas a área em que eu estou atuando, que é a Secretaria de Saúde. Vamos supor que ocorra uma reforma em um hospital de grande porte e que ele não pode ficar parado. Você tem todo um planejamento de execução para fazer essa reforma e essa reforma não pode sofrer interrupções ou paralisações. Mas eu contrato uma empresa e no decorrer da execução desse contrato, essa empresa não consegue ter capital para manter o ritmo ou ela venha a falir, por exemplo. Então, se eu exigir uma contratação desse seguro, isso vai, vamos dizer assim, impactar mais beneficamente para a administração pública, porque o normal é, a empresa não teve condições de concluir o contrato. O que é que se faz? Chama o segundo colocado. Caso o segundo colocado tenha interesse, ele vai continuar a obra. Ah, o segundo não tem interesse, chama o terceiro. Aí o terceiro não tem interesse. Daqui a pouco ninguém tem interesse, vai ter que ser feito um novo processo licitatório. E esse novo processo licitatório pode demorar meses. E isso prejudicar o funcionamento da unidade, do hospital que está lá em reforma. Então, caso eu opte e exija esse seguro, vamos supor que aí a contratada, ela não vai, caso ela não consiga concluir ou caso ela não conclua durante o período de execução, o seguro é acionado e talvez a gente consiga economizar tempo nesse processo que, caso fosse feito pela administração pública, seria o reinício de o início de um novo processo licitatório para concluir aquela obra que vai estar paralisada e prejudicando o atendimento à população, né? Então, tem essa questão aí. Outro caso que é pouco utilizado, eu vejo mais na formação de BDI do DENIT, que é relativo às despesas financeiras. Por quê? Para o cálculo das despesas financeiras está atrelado à taxa Selic. Então, a gente tem uma fórmula simplificada sugerida pelo acórdão anterior e que foi adotado para o cálculo do acórdão vigente, que é essa fórmula aqui. As despesas financeiras, a taxa Selic elevada à quantidade de dias úteis sobre 252 dias. Então, a gente tem essa fórmulazinha aqui, só que ela é uma fórmula simplificada. E eu vou explicar por quê. Porque a quantidade de dias úteis está relacionada ao efetivo desembolso da contratada e o respectivo pagamento dessa parcela. Então vamos partir do princípio de obras de edificações. Você tem um equipamento elevador. O elevador, quando você contrata a instalação, a execução de um elevador em uma obra, com certeza vai durar um prazo a mais do que 90 dias ou talvez 120 dias. Você contrata, faz o pagamento da primeira parcela para garantir que você vai cumprir as demais parcelas. Tem um prazo de confecção desse elevador, porque o elevador ele não está, vamos dizer assim, numa prateleira que a empresa vai lá, pega e instala. Não, ele é feito sob medida para aquele vão. Então tem todo um processo executivo que demora na fábrica para chegar até a obra, iniciar o seu processo de instalação. Então tem um prazo de 120 dias ou de 90 dias. Então a primeira parcela é paga no momento
da contratação e as demais parcelas seguintes até a entrega do elevador. Porque a administração pública entende que só pode ser pago aquilo que foi entregue e executado. Não existem pagamentos parciais, pelo menos até agora o entendimento é esse, que eu só pago aquilo que foi executado. Então a contratada precisa ter esse capital de giro para pagar, iniciar o pagamento do equipamento e vai ter um tempo até receber o valor total deste equipamento. Claro que isso é caso específico para situações, no caso de edificações. Quando a gente vai para obras rodoviárias, geralmente você tem os materiais asfálticos, que você tem que fazer já uma compra total para garantir aquele preço junto ao fornecedor. E à medida da execução você vai recebendo e vai fazer os pagamentos das parcelas, mas você tem que garantir a compra. Então, às vezes você está no início da obra, você já garantiu a compra, mas você só vai começar a aplicar esse material depois de 60, 90 dias ou mais, não sei. A mesma coisa para obras de abastecimento de água, que envolve redes de tubulação, abastecimento, esgoto. Muitas vezes a construtora contratada, ela vai adquirir todo o material, toda essa tubulação para a execução. Ela vai comprar do fornecedor, vai garantir a compra desse material e vai começar a pagar essas parcelas e só vai começar a executar no decorrer que está previsto ali dentro do cronograma físico-financeiro dela. Então ela está desembolsando um valor maior e só vai ver essa parcela à medida que for feito e concluídas as etapas e serem pagas, né? Então tem essa questão que nem todo desembolso ele ocorre no momento em que a empresa, a contratada, faz a sua medição para pagamento. Então eu fiz uma formulazinha aqui simplificada, adotando, por exemplo, o acórdão 2369, que foi substituído pelo 2622, mas é a mesma fórmula. Ele utilizou o percentual de taxa Selic de 12%. Só que a taxa Selic vigente de dezembro de 2022 é 13,75%. Então vamos supor que para 11 dias, que é o previsto lá de pagamento entre a emissão da nota fiscal e o pagamento pela administração pública for de 11 dias, com a taxa de 12%, seria uma despesa financeira que é equivalente a 0,5%. Já com a taxa de 13,75%, já sobe para 0,56% e assim por diante. Se a administração pública tem uma dificuldade de pagamento, não é bem uma dificuldade, mas cujo prazo para efetivar o pagamento dessa medição for de 33 dias, por exemplo, considerando a taxa Selic de 12%, que seria 1,5% de despesas financeiras, para a taxa Selic atual, ela passa para 1,7%. Então isso pode ser revisto no BDI. O DENIT tem a expertise de fazer isso, porque provavelmente eles devem se basear nos BDIs adotados nas licitações anteriores. Eles devem ter o controle estatístico referente a essa parcela de despesas financeiras e devem fazer o ajuste com base nessa variação da taxa Selic. Considerando, aí eu estou colocando um quadrozinho aqui, considerando o que eu disse, né? Por exemplo, lá a taxa Selic seria 0,5% para 11 dias, que seria o equivalente ao primeiro quartil. Só que para construções de edifícios é 0,59%. Por quê? Porque no histórico de BDIs adotados nas licitações estudadas pelo acórdão, a taxa que foi encontrada para o primeiro quartil foi de 0,59%. Considerando que eu falei, né, que tem equipamentos que são adquiridos, que são desembolsados esses valores com antecedência e só são pagos depois. Isso a gente vê como exemplo na obra de rodovias e ferrovias, que vai para 1,02%, redes de abastecimento de água e de esgoto 0,94%, estações e redes de distribuição de energia 1,01%, que tem que comprar cabo, prevê a parte das torres, né,
dos posteamentos e por aí vai. Então, tem a ver momentos que as aquisições têm que ser antecipadas e esse efetivo pagamento só vai ocorrer meses depois, em relação às demais parcelas de execução da obra. Tem outros casos? Tem, mas esses casos são muito específicos e somente se houver alguma alteração na legislação. Por exemplo, ISS, PIS e COFINS. Caso esses percentuais sejam revistos para valores maiores do que já os aplicados no BDI, a gente tem que fazer o reajuste no cálculo dos tributos. E quais são as parcelas que não devem sofrer alterações? A administração central e lucro. Por quê? Essas taxas obtidas pelo grupo de trabalho constituído de várias unidades técnicas do TCU, que no final culminou no Acórdão 2622, eles utilizaram métodos estatísticos a partir de quantitativos dos dados de BDI analisados naquele período. Eles pegaram uma amostragem grande de BDI, inclusive os prazos de execução, tem todo um estudo, e adotaram esses valores para o primeiro quartil, para o valor médio e para o terceiro quartil. Então, caso venha a ocorrer alguma revisão nessa taxa de administração central, nessa taxa de lucro, isso daí tem que ser refeito ou feito um novo estudo e tem que ter a análise do TCU, não é uma simples opção da administração aumentar a taxa de administração central ou a taxa de lucro. Quem sabe, talvez, a mudança da configuração da administração central, que era lá em 2013, hoje é diferente, talvez seja uma taxa menor ou uma taxa maior, mas aí a gente não sabe. Por fim, era tudo isso que eu queria dizer para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso tenham alguma dúvida, por favor, digitem aí, escrevam sua dúvida, que na medida do possível eu respondo. Ainda estou num período de férias, então tenho maior facilidade para responder. Se gostaram do vídeo, curtam. Se ainda não me seguem, cliquem aí em seguir para aproveitar, aumentar a quantidade de seguidores. E nesse momento, se você chegou até aqui o final do vídeo, eu quero agradecer aos 230 seguidores que eu consegui nesses últimos anos, trabalhando aqui, fazendo esses vídeos para o canal, né? A princípio, eu comemorava os 10 primeiros, os 15 primeiros, isso daí foi melhorando e eu acho que atingir 230 seguidores, 230 pessoas que talvez estejam me acompanhando esse vídeo, espero que estejam acompanhando até o final, é muito gratificante, porque eu estou compartilhando uma experiência com vocês, coisas que para mim era uma dificuldade e que eu precisei ler, compreender, e agora estou aqui compartilhando com vocês, ok? Então, até a próxima aí para vocês e um feliz ano novo, viu? Até mais.